Seu José, mais conhecido na feira como Zé da Horta, não era apenas um feirante de frutas, ele era um guardião de tradições. Aos 60 e poucos anos, ele possuía uma serenidade que só o contato diário e profundo com a terra pode conferir. Suas mãos, grossas, firmes e com veias saltadas, eram um mapa de décadas de trabalho honesto, mas as suas frutas eram uma obra de arte. Elas não tinham a pressa nem os conservantes da produção industrial. As laranjas Bahia eram esféricas e de um laranja vibrante, os mamões Formosa pareciam esculpidos, e os tomates cereja brilhavam como joias. Tudo vinha diretamente de sua chácara, um lugar que, aos olhos desavisados, parecia simples, mas que era cultivado com uma ciência e um carinho que superavam qualquer tecnologia moderna. Todos os dias, seu José chegava à feira muito antes do sol nascer, vestindo suas roupas mais simples, calça de brim, camisa de algodão leve e seu inseparável chapéu de palha, desgastado pelo tempo, mas não pela dignidade. Ele montava sua barraca com um ritual quase sagrado, organizando as frutas em pirâmides perfeitas, dando a cada uma seu melhor ângulo. Sua banca ficava no canto da rua principal, um local estratégico, mas discreto, que refletia sua personalidade. Naquela manhã de sexta-feira, seu José estava terminando a organização, sentindo o cheiro delicioso e natural da terra misturado ao perfume dos abacaxis recém-colhidos. Ele havia acabado de empilhar com precisão matemática uma dúzia de laranjas que seriam o carro-chefe da manhã, cada uma delas representando o suor de uma colheita cuidadosa e a expectativa do lucro para manter a pequena produção. O sossego da feira foi destroçado pelo som agudo e ruidoso de um motor potente, forçando um freio brusco. Um carro esportivo, um modelo de luxo e cor chamativa, parou de forma completamente inapropriada, bloqueando metade da calçada e quase encostando na ponta da barraca de seu José. O motorista, Júnior, desceu do veículo. Cerca de 20 e poucos anos, exibia uma camisa de seda com estampas extravagantes, um relógio que custava o preço de uma picape e óculos espelhados que escondiam qualquer traço de humanidade em seus olhos. Ele era a representação física da pressa inconsequente e da riqueza herdada, sem o menor valor pelo trabalho ou pelo espaço alheio. Júnior estava pendurado ao celular, falando alto, gritando sobre margens de lucro e reuniões adiadas, usando um tom de voz que parecia desenhado para ofender o silêncio. Ele gesticulava com impaciência e agressividade, a raiva por um problema insignificante, provavelmente. Em seu mundo financeiro era tão intensa que ele a irradiava para o ambiente ao redor. Ele caminhava pela calçada como se fosse o único ser humano ali, completamente cego à presença do feirante e de sua preciosa mercadoria. Aquele era o primeiro passo da arrogância que estava prestes a colidir com a humildade. A irritação de Júnior, o playboy, atingiu seu ponto de saturação. Distraído pela discussão frenética ao celular, ele gesticulou com tanta veemência que seu cotovelo esbarrou violentamente na quina da barraca de seu José. A pilha cuidadosamente montada das laranjas Bahia vacilou. Seu José reagiu com a velocidade que os anos de feira lhe deram, estendendo a mão para estabilizar a banca. Contudo, o impacto foi suficiente para que uma dezena de frutas rolasse para o asfalto, algumas parando sob o pneu do carro esportivo de luxo, outras no meio-fio. Júnior finalmente tirou o celular do ouvido. Em vez de se desculpar pelo esbarrão ou oferecer ajuda, ele olhou para as laranjas caídas e, em seguida, para seu José com um olhar de desprezo glacial. Seu rosto se contorceu em uma careta de nojo, como se as frutas fossem excremento. Você não enxerga, seu velho? Não vê que essa sua porcaria está atrapalhando minha passagem? Você colocou isso de propósito para me incomodar, não foi? Gritou ele com a voz alta e cortante, atraindo a atenção imediata de outros comerciantes e dos poucos transeuntes daquela hora. Seu José, mantendo uma calma estoica que contrastava com a fúria do jovem, retirou o chapéu de palha com dignidade e tentou amenizar a situação, já abaixando-se para recolher as frutas. Calma, meu jovem. Eu sinto muito pelo transtorno. Foi só um acidente, eu as recolho agora mesmo. Já está resolvido. Não se preocupe. A humildade e a tentativa de conciliação de seu José, no entanto, apenas serviram como gasolina para o fogo da arrogância de Júnior. O jovem interpretou a calma como fraqueza e a desculpa como confissão de culpa. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, a sombra de seu corpo impecavelmente vestido caindo sobre a figura curvada do feirante. Resolvido? Não, não está resolvido. Esbravejou Júnior com um sorriso de escárnio que revelava uma maldade gratuita. Ele apontou para as laranjas que estavam no chão, algumas já sujas de óleo e poeira do asfalto. Eu não quero que você toque nisso. Eu não toco nesse lixo orgânico.
Já que você não aprendeu a lição de manter seu entulho longe, eu vou te ensinar. O que aconteceu em seguida foi um ato de violência pura contra o trabalho. Júnior chutou a primeira laranja, que voou e se espatifou contra a parede de uma loja vizinha. Em seguida, ele deu um chute potente e deliberado na caixa de madeira onde estavam empilhados os mamões Formosa, frutas que exigiram meses de cultivo e cuidado especial. O som seco da madeira quebrando foi seguido pelo ruído grotesco de vários mamões estourando, sua polpa alaranjada e sementes escuras se espalhando pela calçada. O chão da feira, antes limpo, transformou-se em um campo de batalha de desperdício. Pronto! Agora sim, a área está limpa do seu lixo. Aprenda a respeitar quem tem pressa e quem tem o direito de andar sem esses estorvos de pobreza no caminho, seu velho inútil. E se eu ver essa sua tenda de novo aqui, eu chuto a barraca inteira. Concluiu Júnior, seu peito estufado com a satisfação da crueldade e da humilhação pública. A humilhação era completa. Os feirantes vizinhos murmuravam com indignação, mas estavam paralisados pelo medo de confrontar a fúria e o poder implícito do jovem. Seu José permaneceu imóvel por um instante, o chapéu nas mãos, encarando o estrago. Não era apenas o prejuízo financeiro das frutas que doía, era a ofensa direta à sua dignidade e ao trabalho que era sua vida. O olhar de seu José, que antes era sereno, endureceu. Ele não gritou, não chorou, mas a quietude de seu corpo irradiava uma fúria contida, a fúria silenciosa de quem acabou de ter sua honra pisoteada. Júnior, alheio à profundidade da ofensa que havia cometido, voltou para seu carro, certo de sua impunidade. Júnior, o playboy, não perdeu um segundo sequer para contemplar o rastro de destruição que deixará. Satisfeito com sua demonstração de poder e crueldade, ele entrou no carro esportivo, um rugido grave do motor engolindo os murmúrios indignados da feira. Ele acelerou com violência, fazendo os pneus de borracha cara cantarem no asfalto e lançando uma nuvem espessa de poeira e detritos sobre a barraca e as frutas esmagadas. O ato final de desrespeito foi o desinteresse total. Ele arrancou sem olhar para trás, sem se importar com a figura de seu José ou com as testemunhas que o observavam com ódio. Na mente de Júnior, ele havia simplesmente limpado a passagem de um estorvo, e a conta seria paga pela insignificância social da vítima. Seu José, por sua vez, só se moveu quando o som do motor esportivo desapareceu na esquina. Ele não foi atrás, não gritou maldições. Em vez disso, sua postura se tornou estranhamente metódica e fria. Ele pegou uma vassoura e uma pá de lixo guardada sob a banca e começou a varrer o estrago. Ele recolhia as laranjas esmagadas e a polpa dos mamões com um cuidado quase reverente, como se estivesse limpando os destroços de um acidente de grande valor. Seu rosto estava inexpressivo, mas a profundidade do seu silêncio era mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. Era a calma que precede a tempestade. Os vizinhos que haviam contido a respiração durante o ataque, correram em solidariedade. Que absurdo, Zé! Que insolência! Anotou a placa? Temos que processar esse moleque! Exclamou Dona Clara, a pasteleira do lado. Ele não pode sair impune, seu José. O senhor trabalha tanto, o prejuízo é enorme. Lamentou outro feirante, ajudando a ajeitar o caixote quebrado. Seu José interrompeu a varredura e ergueu o pequeno chapéu de palha, revelando seus olhos astutos. Ele deu um sorriso, mas era um sorriso de quem detém um segredo poderoso. Eu anotei a placa, meus amigos. Eu anotei. Mas não se preocupem, não precisaremos de advogados caros. Apenas de uma ligação. Ele balançou a cabeça, olhando para as frutas esmagadas. O prejuízo, Dona Clara, é dele. E ele nem imagina o tamanho que ele vai ter. Neste exato momento de murmúrios e promessas de vingança, uma figura se aproximou da cena. Era o Sr. Almeida, o gerente-geral da principal agência bancária da cidade, que por acaso passava por ali a caminho de uma reunião importante. Almeida não vestia roupas casuais, estava em um terno cinza chumbo de corte impecável e carregava uma pasta de couro. Ele era conhecido por ser um homem de poucas palavras, mas de imenso poder financeiro e influência. Ao ver o feirante, ele parou abruptamente, a expressão de preocupação genuína substituindo a frieza habitual. Almeida caminhou até a barraca e olhou para a sujeira, para os pedaços de fruta estourados, e depois para seu José, que agora estava de pé. Ele não tratou seu José como Zé da Horta, o feirante. Ele o tratou com uma deferência quase assustadora, ignorando as roupas surradas e o chapéu de palha. Seu José de Assis. O que significa essa calamidade? Quem ousou fazer um ultraje desses com o seu trabalho e, mais importante, com a sua pessoa? Perguntou Almeida, sua voz séria e baixa, uma diferença gritante com o tom das lamentações dos outros feirantes.
A formalidade com que ele usou o nome completo de seu José, José de Assis Guimarães, embora apenas em pensamento por discrição, era um segredo que apenas os iniciados compreendiam. O feirante olhou para o executivo, deu de ombros e estendeu o pedaço de papel amassado com a placa anotada. Um moleque rico e apressado Almeida. Acho que ele estava com pressa de encontrar o pai para pedir dinheiro. O que me diz? Você conhece esse carro? Almeida pegou o papel. Aquele momento era a confirmação de que a punição não viria de uma ação legal comum, mas de um ajuste de contas que estava prestes a abalar as estruturas de poder da cidade. O feirante havia acionado o gatilho, e o executor seria o gerente-geral do banco. A verdade sobre quem seu José realmente era estava a um passo de vir à tona. O senhor Almeida, gerente-geral do Banco Regional, leu a placa rabiscada por seu José no papel amassado e seu semblante ficou grave. Ele reconheceu o código de letras e números imediatamente. O carro pertencia a Júnior, filho único e notoriamente problemático do Dr. Carvalho. O Dr. Carvalho não era um nome qualquer. Era o proprietário da construtora Lira e sócio majoritário da influente mineradora do Norte, um dos pilares da economia local. Em outras palavras, um dos homens mais poderosos da cidade. Almeida olhou do papel para o homem à sua frente, seu José, que agora colocava o chapéu de palha de volta na cabeça. Aquele homem não era um simples feirante, era José de Assis Guimarães, o patriarca silencioso e absoluto de uma das maiores fortunas agrárias e imobiliárias do estado. A fazenda Sol Nascente que Almeida administrava financeiramente abrangia milhares de hectares, a terra sob a qual a mineradora do Dr. Carvalho operava, e parte da qual sustentava a construtora Lira. Dr. Carvalho não era o chefe, ele era o inquilino e o sócio minoritário que dependia inteiramente da boa vontade de seu José. Júnior havia chutado as frutas do seu próprio senhorio e, pior, do principal acionista do banco que financiava toda a sua vida de luxo. O gerente-geral dobrou o papel discretamente e voltou-se para seu José com uma reverência que ele jamais mostraria a qualquer outro cliente, mesmo os bilionários. Seu José de Assis sussurrou Almeida, garantindo que os curiosos só ouvissem a menção à placa. O carro pertence a Júnior Carvalho, o garoto do Dr. Carvalho. Eles são importantes, mas... Seu José levantou a mão, interrompendo. O olhar dele não era de raiva explosiva, mas de uma frieza estratégica, de quem vê um tabuleiro de xadrez em que a jogada final já está definida. Não se preocupe com a importância deles, Almeida. A importância deles depende inteiramente da minha descrição e da minha terra. A reparação não será em dinheiro, será em lição. Quero que essa arrogância aprenda o preço de 1 quilo de mamão. O feirante, que acabará de limpar o estrago de suas frutas, deu a ordem mais poderosa da manhã. Você fará o seguinte: ligue agora para o Dr. Carvalho. Diga que o senhor José de Assis, proprietário da fazenda Sol Nascente, exige uma reunião urgente no escritório dele, em máximo 1 hora para tratar de assuntos críticos de renegociação de posse. Deixe-o desesperado. E Almeida faça questão de mencionar, sem dar detalhes, que eu estou particularmente incomodado com a falta de educação e o prejuízo injustificado, que testemunhei nesta manhã, aqui na feira. Almeida compreendeu a implicação. Seu José estava sinalizando que a disputa não era sobre laranjas, mas sobre contratos e terras. Ele estava usando o poder econômico de um gigante agrário para vingar uma humilhação pessoal. O executivo, ainda na calçada, pegou seu celular corporativo e, com voz tensa, fez a ligação para o empresário, Dr. Carvalho, que estava provavelmente em uma reunião de diretoria. A ligação foi curta, mas devastadora. Dr. Carvalho, ao ouvir o nome José de Assis Guimarães e a palavra renegociação, entrou em pânico total do outro lado da linha. Ele sabia que o patriarca raramente saía da fazenda e que, se ele viesse à cidade, era para resolver algo grave. Enquanto Almeida terminava os detalhes da convocação, seu José tirou seu avental de feirante, revelando uma camisa de algodão por baixo. Ele entregou a chave da barraca ao vizinho mais próximo. Dona Clara, por favor, cuide do restante da minha venda hoje. E não se preocupe com o prejuízo das frutas. Em breve, a conta será cobrada do verdadeiro responsável com juros. Ele se despediu, entrou no carro de Almeida, que o esperava com a porta aberta, e seguiu para o coração financeiro da cidade. O feirante Zé da Horta havia desaparecido. O que entrava no escritório do Dr. Carvalho era José de Assis Guimarães. O homem que estava prestes a ensinar ao playboy que o verdadeiro poder reside na dignidade e na propriedade. A armadilha estava montada, e a peça principal, Júnior, seria convocada ao centro da sala, sem saber que estava prestes a encarar não apenas a vítima, mas o seu juiz.
A uma velocidade que ignorava todos os limites de trânsito, o Sr. Almeida conduziu seu José, agora José de Assis Guimarães, ao coração financeiro da cidade. Em uma parada estratégica no caminho, em um alfaiate de luxo onde ele era cliente de longa data, seu José trocou sua roupa de algodão e brim por um terno de lã fria, cinza grafite, que vestia perfeitamente seu corpo. Ele não precisou de joias ou de exibicionismo. A qualidade silenciosa do tecido e o corte impecável eram por si só uma declaração de poder. O feirante Zé da Horta havia se metamorfoseado no magnata que ele sempre foi, mantendo apenas o olhar frio e a determinação implacável. Chegando ao prédio da construtora Lira, o pânico já pairava no ar. Dr. Carvalho, o empresário que dominava o mercado imobiliário da cidade, estava na recepção, suando profusamente apesar do ar-condicionado potente. Ele não estava habituado a ser convocado, muito menos por José de Assis, o homem de quem ele dependia para quase tudo. Ao ver seu José sair do carro de Almeida, com aquela nova aura de autoridade inquestionável, Dr. Carvalho correu. Seu José de Assis. Meu Deus! Que honra! Pensei que o senhor nunca mais viria à cidade. O que está acontecendo? O Almeida mencionou problemas com a fazenda. Por favor, entre, meu escritório está à sua disposição. A voz de Carvalho era uma mistura de subserviência e terror. Eles subiram para a suíte executiva. A sala com janelas panorâmicas que exibiam a cidade inteira, parte dela construída sobre terras que pertenciam à família de seu José. Era um símbolo da riqueza que agora tremia. Seu José sentou-se na cadeira de couro mais imponente, e Almeida acomodou-se ao lado em silêncio. Dr. Carvalho tentou iniciar uma conversa sobre números e contratos, mas seu José o interrompeu com um gesto de mão. Dr. Carvalho, não estou aqui para falar de mineração ou de construções hoje. Estou aqui por causa de uma questão de princípios e de prejuízo. Um prejuízo que o seu herdeiro causou a um trabalhador honesto na feira há pouco mais de uma hora. O empresário empalideceu. O meu filho, Júnior. O que ele fez, seu José? Meu Deus, me perdoe. Ele é cabeça quente, mas eu garanto que ele cobre qualquer dano financeiro. Quanto foi? R$ 500? 1.000? Carvalho tentava desesperadamente reduzir o problema a uma mera transação bancária. Seu José sorriu, mas o sorriso era de aço, prometendo dor. O prejuízo material é irrisório, Dr. Carvalho. O prejuízo moral é incalculável. Ele humilhou um homem de bem, chutou e destruiu o fruto do seu trabalho, tratando-o como lixo, simplesmente para descarregar a frustração da sua arrogância. E o pior, ele o fez com a certeza da impunidade, garantida, presumo, pelo seu sobrenome. José de Assis inclinou-se sobre a mesa, o olhar penetrante. Eu exijo que a lição seja imediata e indelével. Quero que chame o seu filho até aqui, agora. Diga a ele que o proprietário da terra onde ele constrói o futuro dele quer vê-lo. Diga a ele que o velho feirante quer conversar sobre o valor de uma mão. Dr. Carvalho, entendendo que a sobrevivência de seu império estava em jogo, descou o número de Júnior com a mão trêmula. Ele ordenou com uma fúria contida pelo medo que o filho viesse imediatamente. Poucos minutos depois, a porta da sala se abriu. Júnior, ainda com o cheiro da gasolina do carro esportivo e a arrogância fresca da manhã, entrou. Ele estava impaciente, pronto para reclamar da interrupção. Mas ele parou. Seus olhos passaram rapidamente pelo pai pálido, pelo gerente de banco tenso, e então pousaram no homem sentado na cadeira principal. O terno era novo, o cabelo penteado, a barba feita, mas o rosto era inconfundível. O olhar sério e incisivo. Era o velho inútil, o feirante a quem ele havia humilhado e chutado as frutas uma hora atrás. O ar de seu mundo particular de luxo desmoronou em um milésimo de segundo. Júnior sentiu o terror paralisante da revelação. Ele não havia ofendido um feirante qualquer. Ele havia assinado a sentença de morte financeira de sua própria família. Júnior estava petrificado no meio da sala de reuniões. Seus lábios tremiam, incapaz de articular qualquer palavra. O homem à sua frente não era apenas a vítima de sua crueldade matinal, mas o gigante econômico cujo poder mantinha flutuando toda a riqueza de sua família. O terror da falência e da desgraça social pairou sobre ele. Dr. Carvalho, entendendo o silêncio do filho como culpa, se atirou contra ele, a fúria do pai misturada ao desespero do empresário. Seu idiota! Você fez isso com seu José de Assis? Você humilhou o homem que nos permite respirar neste estado? Peça perdão, agora. Peça perdão pela sua arrogância, pela sua insolência e pela destruição. Júnior, sendo forçado a encarar a figura do feirante magnata, engoliu a seco. Seu José, me perdoe. Por favor, eu juro que eu não sabia quem o senhor era. Eu vou pagar pelas frutas. Pelo que o senhor quiser.
balbuciou Júnior, a voz um fio de covardia. Seu José, ainda sentado, ignorou o Dr. Carvalho e manteve o olhar fixo no playboy. Não, Júnior, você não sabia quem eu era, e é exatamente esse o problema. Você acha que a sua camisa de seda lhe dá o direito de pisotear o trabalho de qualquer homem. O pagamento não será em dinheiro. O dano que você causou à minha dignidade hoje foi cobrado com a vergonha que você está sentindo agora. José de Assis Guimarães, o patriarca, levantou-se. Seu porte preenchia a sala. Dr. Carvalho, a partir de hoje, há uma condição inegociável para a manutenção dos nossos contratos e dos seus empréstimos no banco: educação. Seu filho tem que aprender o que é o valor do trabalho e o significado de uma laranja. Ele estendeu a mão para Júnior, mas não para apertá-la. Sua punição será a seguinte, Júnior. Você tem 48 horas para vender seu carro esportivo e devolver ao seu pai o dinheiro que ele usou para comprá-lo. Com o valor, você vai comprar um carro utilitário e toda a mercadoria que destruiu. Depois você vai trabalhar de segunda a sábado por 3 meses na minha fazenda Sol Nascente, no setor mais difícil, sob o comando do meu capataz. Você vai colher frutas, carregar caixotes, arar a terra, de sol a sol. E só depois de ver o suor escorrer pelo seu rosto por algo que não seja um ar-condicionado quebrado, é que eu vou considerar se o seu pai ainda merece a minha parceria. A sentença foi uma bomba. Júnior, o playboy que nunca havia feito esforço físico, foi condenado à labuta manual e à perda de seu maior símbolo de status. Dr. Carvalho, compreendendo que era a única chance de sobrevivência de seu império, apressou o filho para aceitar. Júnior não teve escolha. Ele se viu forçado a obedecer ao feirante. A sentença de seu José de Assis foi cumprida com uma rigidez que o dinheiro de Júnior jamais conseguiria subverter. Ele não apenas teve que vender o carro esportivo, o maior símbolo de sua identidade frívola, como foi obrigado a enfrentar a implacável realidade da labuta braçal. Vestido com roupas de trabalho ásperas e um chapéu que não era de grife, Júnior chegou à fazenda Sol Nascente. Os primeiros dias foram um inferno. O capataz, um homem leal a seu José há décadas, tratou Júnior sem qualquer distinção. O playboy descobriu que o peso de uma enxada é infinitamente maior do que o de um talão de cheques. O sol do Nordeste, que ele só conhecia da piscina de seu clube, causava-lhe tonturas e queimaduras dolorosas. Suas mãos, acostumadas a segurar volantes e taças, ficaram cobertas de bolhas que estouraram, deixando feridas abertas e uma dor constante. Ele tentou ligar para o pai, que por ordem de seu José, mal podia oferecer palavras de consolo, apenas reforçando: você escolheu o caminho, agora termine-o. A cada quilo de mamão colhido, a cada metro de terra capinado, Júnior entendia o custo real daquelas frutas que ele havia chutado como se fossem lixo. Ele começou a enxergar, não mais o objeto fútil, mas a energia vital e o suor que cada um representava. Com o tempo, o corpo de Júnior se adaptou, mas o que mais mudou foi sua mente. A arrogância se desfez sob o peso da terra. Ele deixou de ser o playboy mimado e se transformou em alguém que conseguia olhar nos olhos de um trabalhador com respeito, não com desprezo. Ele aprendeu a acordar antes da alvorada e a encontrar uma satisfação estranha no alívio de um trabalho bem feito ao pôr do sol. Aos poucos, ele conquistou o respeito dos outros trabalhadores que inicialmente o odiavam, mas depois reconheceram a sua persistência em pagar o preço de seus erros. Ao final dos 3 meses, seu José o convocou. Não o recebeu no luxuoso escritório, mas sim na sua pequena chácara, aquela de onde saíam as frutas da feira. Seu José estava com as mãos na terra, vestindo o mesmo chapéu de palha gasto. Júnior, disse seu José, sem rodeios. O seu pai e os negócios dele estão seguros. Você cumpriu a pena, e o contrato será renovado. Mas o que você leva daqui? Júnior, mais magro, com os ombros mais largos e a alma mais leve, respondeu com a voz firme. Eu levo a certeza de que a riqueza não é uma licença para a crueldade. O Senhor me ensinou que o valor real está no que se constrói, não no que se destrói. Eu chutei laranjas, seu José, mas o Senhor me fez colher uma lição. Seu José, o magnata que nunca parou de honrar suas raízes de feirante, sorriu pela primeira vez de verdade naquele dia. Ele sabia que a lição havia sido aprendida. Júnior não voltou a ser o mesmo. Ele não buscou mais a vida de ostentação. Ele canalizou a energia que antes usava na arrogância para a responsabilidade. Ele usou o dinheiro da venda de seu carro de luxo para investir em novas tecnologias sustentáveis para a fazenda de seu José, criando uma relação de parceria e respeito. O destino final da história se tornou um ditado na cidade: cuidado para não chutar as frutas erradas. Júnior tornou-se um empresário mais ético, sempre lembrando-se daquele dia na feira.
E seu José continuou de tempos em tempos a vender suas laranjas e mamões na feira, mantendo sua humildade como um teste silencioso. Ele provou que a verdadeira autoridade é invisível, reside no caráter e que o maior poder está sempre na dignidade de quem trabalha honestamente, seja na barraquinha de feira ou no comando de um império. Se essa lição de moral te inspirou, #inscreva-se e deixe seu like. Comente o Feirante Justiceiro.